O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou a investigação contra 6 empresários que foram flagrados num grupo de WhatsApp falando sobre a possibilidade de um golpe de Estado. Essa é uma apuração de Caio Junqueira, por isso que ele está de volta aqui no estúdio. 2 empresários tiveram as investigações mantidas e o Caio nos traz informação sobre um possível elo entre um dos empresários e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Bom, vamos lá, né, Márcio? Primeiro, essa decisão foi tomada no dia 18, hoje que a gente conseguiu, em primeira mão, acesso a ela, essa decisão aqui de 7 páginas do ministro Alexandre de Moraes. O que tem de interessante aqui? Várias questões, né? Primeiro, eram 8 empresários que o ano passado deu muito polêmica, né? Deu muita polêmica tanto a investigação, que era uma conversa de WhatsApp, no qual esses empresários falavam sobre a possibilidade de um golpe de Estado caso Bolsonaro perdesse a eleição. E não estamos falando de empresário pequeno, estamos falando de grandes empresários. Pois bem, essa investigação avançou. Eu vou citar o nome, Márcio, até por justeza, vamos dizer assim, dos 6 empresários que a investigação parou, foi arquivada. São eles, o Isaac Pérez, que é da rede de shopping Multiplan, Ivan Vrobel, da construtora W3, José Cury, do Barra World Shopping, André Tissot, Grupo Sierra, Marco Aurélio Raimundo, do Mormai, e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. Contra esses 6, Alexandre de Moraes arquivou. Aí, contra outros 2, a investigação ali, tá nessa decisão aqui do Alexandre de Moraes, continuou. Quem são eles? O Luciano Hang e também tem um outro empresário que a gente vai mostrar aqui, que é o Cury, né? É o Meyer Negri, perdão, que é o dono da Tecnisa, né? Que é uma construtora grande aqui de São Paulo. E aí, o que é interessante, né? Para além disso, quando a gente começa a ler a decisão do Alexandre de Moraes, tem vários itens ali do relatório da Polícia Federal que ajudou o Alexandre de Moraes a tomar essa decisão. Daí a gente se questiona, por que contra 6 foi arquivado e contra os outros 2 não? Tem muita coisa aqui nesse relatório, principalmente contra o Meyer Negri, né? Que a gente vai ver aqui um diálogo importante. O Meyer Negri, que é o Nigri, né? Perdão, que é o dono da Tecnisa, ele recebe, Márcio, uma mensagem com fake news sobre fraude nas urnas, né? Tem críticas aos ministros do Supremo, ao ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que está sendo arquitetada uma fraude para o Bolsonaro perder a eleição. Então, ele recebe uma mensagem deste interlocutor, PR Bolsonaro 8, e aí ele responde, o Meyer Negri responde para essa pessoa. Para esse contato, PR Bolsonaro 8 respondendo. Já repassei a mensagem, né, com as fake news, já repassei para vários grupos. Faz tempo que não nos falamos. Como você tá? Abraços de Veneza, né? Imagino que seja Veneza na Itália. E aí, com base nisso, a Polícia Federal elaborou todo um relatório ali, considerando que a investigação precisava avançar. E no relatório da Polícia Federal também tem ali apontando elos ali de ligação entre o empresário, que são conhecidos, né? A ligação do empresário com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para ficar claro, no relatório da Polícia Federal não está identificado esse PR Bolsonaro 8 como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não está. Mas conversando com o advogado de defesa, Alberto Zacarias Toron, dos grandes criminalistas do país, sou meu professor de Direito na PUC São Paulo, inclusive lá no final dos anos 90, o que o Toron diz? Ele diz que todas essas mensagens que ele repassou tinham o intuito apenas de disseminar o debate, né? Que, por exemplo, o próprio Meyer se vacinou 3 vezes, então se compartilha coisa com vacina, não tinha ali um discurso baseado ali na realidade. Mas, nos depoimentos que este empresário fez à Polícia Federal, dizia ali que ele conversava bastante com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem ali um elo de ligação. Mas, te respondendo, não dá, com base nessa decisão do Alexandre de Moraes, para dizer que PR Bolsonaro 8 era Jair Bolsonaro, muito embora ele responda dizendo que faz tempo que não nos falamos, que ele está lá em Veneza e perguntando como ele está. Só para complementar, o Luciano Hang, a Polícia Federal não conseguiu entrar
nas mensagens. Por isso que o Alexandre de Moraes prorrogou. Então não há muita informação sobre a investigação relacionada ao Luciano Hang. O que há é ali, não conseguimos acessar porque o Hang não teria passado as senhas. Então por isso que a investigação avança. Agora contra o Nigri tem alguns elementos mais fortes contra ele, Márcio. A grande discussão na época que surgiu essa primeira denúncia era se conversar sobre golpe estaria se incentivando ou não um golpe. Essa foi toda uma discussão naquela época, com críticas ou apoios ao ministro Alexandre de Moraes. Isso, e conversar sobre isso em um grupo de WhatsApp. Né? Agora, aparentemente, do que eu captei lendo aqui as decisões e o relatório da Polícia Federal, Márcio, haveria, né, vamos colocar na condicional, quase que um sistema de disseminação de fake news. É por isso que a investigação avança muito contra o Nigri, porque um contato, Bolsonaro 8, recebe a mensagem falando de fraude na eleição e por aí vai, e esse empresário diz, já repassei, aqui de Veneza, estou aqui em Veneza, mas já repassei para várias pessoas, para vários grupos. É aí que pegou. É o poderio econômico dessas pessoas envolvidas nessa disseminação. Isso. É aí que pegou. Eu só queria, Márcio, se você me permite colocar o que o doutor Toron me disse especificamente na defesa, né? Ele diz que o seu cliente recebe com maior respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes, embora realce que nunca teve Facebook ou qualquer plataforma de disseminação de notícias e mensagens. E diz ainda que se ele enviou aqui e ali qualquer mensagem do presidente da República, não significa que anuía com o teor das mensagens e, por fim, afirmou que seu objetivo do cliente dele era fomentar o debate. Tem outros advogados que se manifestaram, o doutor Miguel Vidigal, o doutor Maurício, que defendem o Wrobel, né, que acabou tendo a investigação arquivada. Ele me disse que a verdade prevaleceu, divulgou uma nota à imprensa também. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, eu não consegui contato, procurei a assessoria de comunicação, e também do Luciano Hang, ele ainda estava analisando a decisão, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira.